Meus caros irmãos e irmãs em Cristo, a Eucaristia não é apenas o centro da nossa fé, é o mistério que sustenta o universo, o sacramento de todos os sacramentos. Muitos de nós, ao longo de décadas de participação na missa, acreditamos conhecer profundamente este sacramento sublime, a fonte e o ápice da vida cristã. Mas o que aconteceria se eu lhes dissesse que dentro do catecismo e dos cânones da Igreja jazem profundidades e detalhes teológicos que raramente são explorados, aspectos que transformam a nossa simples aceitação em adoração mais consciente e lógica? Hoje, no cálice consagrado, não vamos apenas revisar a presença real de Cristo. Vamos descer às minúcias da doutrina, explorando 5 verdades profundas e por vezes esquecidas sobre a Santíssima Eucaristia. Estas são verdades que exigem mais do que devoção superficial. Exigem raciocínio, reverência e um entendimento que honre a tradição milenar da Igreja. Preparem seus corações e suas mentes para redescobrir a magnitude do mistério. Entendam que o que está no altar não é simbólico, não é uma mera lembrança, mas sim uma realidade complexa e logicamente perfeita, estabelecida pelo próprio Deus. Iniciaremos agora essa jornada de aprofundamento, revelando aquilo que por vezes até mesmo os mais devotos católicos não sabem sobre o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Parte 1. A lógica da substância e a permanência do sacramento. A primeira verdade, e talvez a mais complexa, sob o prisma da filosofia aristotélica adotada pela Igreja, reside na distinção entre a substância e os acidentes eucarísticos. Entendam, estimados fiéis, que a Igreja ensina a transubstanciação, ou seja, a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. No entanto, o que permanece, e isso é crucial para nosso entendimento lógico, são os acidentes do pão e do vinho, a aparência, o sabor, o cheiro, o peso e todas as qualidades físicas observáveis. É por isso que mesmo após a consagração, o pão e o vinho continuam a parecer pão e vinho, pois a matéria física superficial não foi alterada. Apenas a sua essência mais profunda, sua substância, se tornou o próprio Cristo. A segunda verdade se relaciona diretamente com a primeira, a permanência real da presença de Cristo. Muitos católicos entendem que Cristo está presente durante a missa, mas não compreendem a regra teológica exata que governa sua permanência no sacrário. A presença real de nosso Senhor perdura enquanto as espécies eucarísticas, os acidentes que restaram, mantiverem a sua integridade. Em termos práticos, enquanto a hóstia consagrada não se deteriorar ou desintegrar a ponto de não mais parecer pão, ou enquanto o vinho não azedar completamente, a substância de Cristo permanece integralmente presente. Isso significa que se a hóstia for dividida, Cristo não é dividido. Ele está presente inteiro em cada fragmento, pois a sua substância não se fragmenta, apenas o acidente do pão. Esta verdade nos impele a uma vigilância e reverência absolutas ao manipular a hóstia, mesmo quando em pequenos fragmentos, sabendo que ali está o Cristo total, enquanto as aparências de pão permanecerem. Parte 2. A controvérsia azimita e o pão ázimo. A terceira verdade, profundamente enraizada na tradição e na história canônica da Igreja, diz respeito à matéria essencial do sacramento, o uso do pão ázimo, ou seja, sem fermento. Muitos católicos aceitam isso como uma mera formalidade ritualística, mas esta exigência remonta à última ceia, celebrada por Jesus como a Páscoa judaica, na qual apenas o pão sem fermento era permitido, sendo este um imperativo bíblico e teológico para o rito latino. A tradição da Igreja Ocidental, católica romana, prescreve rigorosamente o pão ázimo, seguindo o costume de Cristo. Contudo, este não é um detalhe menor. Esta diferença gerou a chamada controvérsia azimita, uma disputa teológica e litúrgica que contribuiu significativamente para o grande cisma de 1054 entre o Ocidente e o Oriente. Enquanto a Igreja Latina exige o pão ázimo, a maioria das igrejas orientais católicas e ortodoxas utiliza o pão fermentado, argumentando que o fermento
fermento simboliza a vida e o Cristo ressuscitado. É fundamental para o católico compreender que, embora os orientais utilizem o pão fermentado em sua tradição válida, para o rito latino, a matéria do pão ázimo é uma condição de validade absoluta, seguindo a tradição apostólica e a determinação conciliar. Se um sacerdote no rito latino tentasse consagrar pão fermentado, o sacramento seria inválido. Essa rigidez formal demonstra o quanto a Igreja valoriza a fidelidade exata ao gesto instituído por Cristo, garantindo que o sinal externo, a matéria, corresponda com precisão à realidade interna, à presença real. Esta não é apenas uma preferência cultural, é uma regra de validade sacramental que protege a autenticidade do corpo de Cristo. Parte 3. O poder da ordenação e a intenção do ministro. A quarta verdade, que toca o cerne da teologia sacramental, é a condição estrita para a validade do ministro. Muitos fiéis sabem que apenas o sacerdote validamente ordenado pode consagrar, mas não compreendem a profundidade teológica disso. A Igreja ensina que os sacramentos operam ex opere operato, pelo fato de a obra ser realizada, o que significa que a graça é conferida pela ação de Cristo, independentemente da santidade ou do pecado do ministro. No entanto, o ministro deve, primeiro, ser validamente ordenado, pois ele age em persona Christi Capitis, a pessoa de Cristo, cabeça da Igreja. Além da ordenação válida, há um requisito interno, muitas vezes esquecido. O sacerdote deve ter a intenção de fazer o que a Igreja faz. Se, por hipótese, um sacerdote consagrasse as espécies como uma piada ou com a intenção explícita de anular o sacramento em sua mente, a consagração seria inválida, não obstante as palavras e gestos exteriores. Esta é uma distinção sutil, mas vital. A validade não depende da fé ou da moralidade do sacerdote, mas depende absolutamente de sua intenção interior de realizar o sacramento de acordo com a mente da Igreja. Este ponto ressalta que a Eucaristia não é mágica, nem um ritual puramente mecânico. É um ato volitivo de um ministro que, pela ordenação, recebeu o poder de agir em nome de Cristo e que deve exercer esse poder com a seriedade da intenção. Isso reforça a singularidade e a sacralidade do sacerdócio ministerial, sem o qual o sacramento da Eucaristia simplesmente não pode ser realizado. Parte 4. A proibição da autocomunhão e os mistérios na oração. A quinta e última verdade, que é mais uma questão de disciplina e reverência do que de teologia pura, reside na proibição da autocomunhão. Estritamente falando, mesmo que um leigo estivesse em posse de uma hóstia consagrada, ele não tem o direito canônico de se administrar o sacramento. Por que essa regra? Porque a dignidade da Eucaristia exige que ela seja recebida das mãos de um ministro ordenado ou de um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, que age por delegação e autoridade da Igreja. Historicamente, em tempos de perseguição, a autoadministração era tolerada, mas a norma universal da Igreja sempre foi a da recepção do corpo do Senhor, e não da autoadministração. Isso sublinha que a Eucaristia não é um bem privado, mas um dom da Igreja, administrado por aqueles que foram chamados e separados para este serviço. A recepção da comunhão é um ato de submissão e humildade à Igreja e ao próprio Cristo, que nos alimenta por meio de seus ministros. A Eucaristia não apenas é o corpo de Cristo, mas é também o sacramento da unidade eclesial. Entender essas 5 verdades, a persistência dos acidentes, a duração da presença, a necessidade do pão ázimo, a intenção do ministro e a proibição da autocomunhão, leva-nos a uma apreciação mais profunda e racional do mistério central da nossa fé. Elas não são meras notas de rodapé, mas os pilares que sustentam a nossa adoração e o nosso entendimento da presença real. Conclusão. Estimados irmãos e irmãs, o mistério da Eucaristia é insondável, mas não ilógico. A Igreja, em sua sabedoria milenar, articulou estas regras e verdades para proteger a dignidade do sacramento e para garantir que a realidade da presença de Cristo seja celebrada e vivida em sua plenitude. Que a meditação sobre estes 5 pontos menos conhecidos
desconhecidos, aprofunde a sua reverência cada vez que se aproximarem do altar. Que a consciência da transubstanciação, da disciplina e da estrita validade sacramental renove o fervor em seus corações. Reflitam sobre estas verdades e percebam a riqueza da herança que nos foi legada. Se este aprofundamento da fé ressoou em sua alma e iluminou aspectos antes obscuros da nossa tradição, pedimos que fortaleçam a nossa comunidade. Inscrevam-se no canal Cálice Consagrado para continuar recebendo este conteúdo teológico sólido e profundo. Deixem seu comentário abaixo, expressando qual destas 5 verdades mais o surpreendeu, pois sua participação é o que nos permite espalhar a luz da verdadeira doutrina católica para mais fiéis. Que o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo lhes deem a graça e a luz. Amém.